Foi o caso do final de semana que mexeu com todo mundo, mais um daqueles casos que façam que a gente reflita sobre como a vida é hoje, a impermanência das coisas. E fazer os exames, e às vezes não fazer os exames, porque muitas vezes você descobre, o Edu sempre fez os exames, mas de surpresa acabou descobrindo que ele estava com uma pedra no rim. Pedra no rim? Vamos operar, vamos atrás, vamos ver o que está acontecendo. Quando começa a mexer, se descobre que tem mais uma outra etapa, porque se descobre aí um nódulo no pâncreas. E aí esse nódulo no pâncreas precisou colocar o Edu numa cirurgia de emergência. Rapidamente fizeram a cirurgia, o Dr. Joaquim de Almeida foi o médico responsável por toda essa história, e o Portal Léo Dias trouxe em primeira mão isso na sexta-feira e já acabou abalando todo mundo. Poxa, por quê? Pâncreas? Como assim no rim, pâncreas? Quais são essas ligações? O que está acontecendo? E aí hoje a gente vai trazer todos os detalhes desses procedimentos que foram feitos pelo Edu Guedes. Você sabe que a Ana Hickman está com o Edu Guedes, namorada do Edu Guedes, noiva, estão prestes a casar. A gente até mostrou aqui, tempos atrás, onde seria essa cerimônia, como é que vai ser feita essa história toda. E a Ana Hickman, ela se manifestou, porque nessa hora, todas as forças que a gente pode mandar para esse cara que é um tremendo bom caráter. Eu luto pelo Edu Guedes, o maior respeito, a maior gratidão. Por que isso? Porque a gente dividia, a gente era vizinho de camarim, um na frente do outro. E um belo dia, o Edu bate na minha porta falando: ô Thiago, deixa eu te contar uma história. Você se importaria de dividir o mesmo diretor comigo? Eu falei: não, mas o que aconteceu? Até é preciso que aconteça isso, porque o meu programa, que era diário, vai ficar semanal. E nessa história, você sabe que as emissoras estão cortando e tal. Quanto mais você puder utilizar as pessoas, é melhor. Então, beleza. Ele foi muito gentil de fazer isso, porque ele poderia ter feito isso Sim. no bastidor, mas a hombridade, o jeito decente que o Edu Guedes leva a vida dele, eu comecei a parar e admirar. E aí a Ana Hickman, no meio de toda essa história, também se pronunciou. Por que eu falo isso? Porque, cara, deixa a gente assim. Por mais que a gente faça os exames, por mais que a gente tente detectar, o nosso corpo é uma caixinha de surpresas. E a Ana falou assim: algumas notícias chegam com uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo são a fé e a certeza da cura. O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de caminho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve. Continue rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigado. É o que escreveu a Ana Hickman. Você sabe que ontem também o apresentador Celso Portiolli, que faz o Domingo Legal ao vivo, ele também mandou uma mensagem muito bacana pro Edu Guedes. Vocês me desculpem, eu fico muito bagunçado no meio dessa história, porque se eu do lado de fora percebo toda essa movimentação e a gravidade, né, de descobrir um nódulo, imagina quando você recebe esse tipo de notícia. Sim. Então, eu peço desculpas a você, porque eu fico muito tocado, porque o Edu é um cara decente demais. Mas eu estava falando que ontem o Celso Portiolli também mandou as melhores vibrações para o Edu Guedes, porque estava ao vivo, o programa estava ao vivo, e o Celso também passou por um problema desse, né, Zé? E venceu, né? E passou com muita dignidade, venceu. Ele teve o mesmo tipo de câncer? Não. Acho que foi em um outro local, certo? O dele foi bexiga, né? Isso. Foi também um pequeno nódulo que foi também retirado às pressas. O Celso fez toda a história. Muitos artistas também, o próprio Datena, que a gente fala vira e mexe, já também teve um tumor de pâncreas, também foi extirpado, também está aí com uma história para contar. Então, Edu, receba o nosso carinho, receba também o carinho dos telespectadores do programa, porque essa rede aqui é poderosa, essa rede de oração é poderosa. Com certeza. E eu mandei mensagem para ele, eu falei: ô Edu, hoje pela manhã, porque eu acho que nesse momento não se sentir só no meio dessa batalha faz toda a diferença. Eu falei: Edu, fica bem, seja calmo e paciente, e você está em minhas orações. E ele falou: Thiago, estou me recuperando, e eu tenho certeza disso. O Edu Guedes continua internado, ainda não existe uma previsão de alta, né? A própria Rede TV também mandou um comunicado para a imprensa explicando que os próximos passos serão avisados pela emissora, serão passos aí muito importantes.
Edu, você novinho desse jeito, eu quase nem te, Bonitão, né? eu nem te reconheci, Olha Edu. só. É verdade. Senhor Abacaxi, Não ali é? atrás. Muito bom. E foi falado que essa semana é muito importante para esse tratamento, né? Esses próximos 7 dias, eles vão pautar muito as próximas etapas, né? Desse tratamento dele de câncer. E por isso que eu falei pra ele, seja paciente, porque é um passo por vez. Um passo de cada é vez. Um dia, dia é de uma cada hora, vez, é entendeu? isso. É uma medicação, é uma consulta. Então, seja calmo e paciente. E graças a Deus, estrutura, ele vai ter a melhor possível, os melhores médicos, hospitais. Mas o principal é amor. O amor da família, a importância da Ana estar do lado dele nesse momento. Eu acho que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Aí se você pensa lá atrás, parece que o universo foi montando aí os quebra-cabeças para que nesse momento os dois estivessem juntos, passando por isso juntos, vão com certeza superar isso juntos e fortalecer ainda mais a união desse casal. E o Edu já teve uma vitória muito grande de uma batalha, que foi o acidente com o braço dele. É verdade. Né? Que todo mundo sabe a garra que ele teve, né, para se cuidar na hora do acidente, para sair do interior e chegar em São Paulo. Ele no telefone teve calma, acalmou toda a família dele. E depois, eu lembro de ter conversado com ele, ele ter falado assim, eu fiquei muito preocupado porque o meu ganha-pão é minha mão, Sim, né? E ele falou, e eu fui aprendendo, me coloquei e com calma ele retomou, né? E nada é por acaso, nem mesmo cálculo renal, porque como esse é um câncer silencioso, talvez ele tenha justamente descoberto esse câncer porque ele teve que passar pela cirurgia do cálculo renal. É verdade. Então, tá tudo caminhando corretamente, né? Para que ele encontre a cura. Dr. Liboni mandou pra gente um recado explicando um pouquinho desse câncer que ele está enfrentando e nós vamos conferir agora. Tumor de pâncreas. Antes de mais nada, temos que dizer que o pâncreas é um importante órgão no sistema digestivo, produzindo enzimas e também hormônios, entre eles a insulina. Acometem normalmente pacientes acima de 60 anos, o sexo masculino é o mais acometido e o adenocarcinoma é a grande maioria desse tumor em 90% dos casos. E também temos outros como os neuroendócrinos. O que é importante para nós é que muitas vezes esses tumores são assintomáticos e eles são achados de exames numa investigação de outra causa, entre cálculo renal, alguma infecção urinária de repetição ou algum outro problema abdominal. Então, uma vez identificado essas lesões pancreáticas, se pede alguma série de exames de sangue, exames de imagem, para se investigar se a lesão é apenas localizada ou disseminada. O tratamento vai depender desse achado, e aí se faz apenas a quimioterapia em casos mais avançados, quimioterapia com cirurgia em casos intermediários. Em casos iniciais a cirurgia vai muito bem e dependendo do resultado da extração da peça e o resultado do anatomopatológico, se vai se fazer quimioterapia ou não. O que é importante para pacientes que são mais jovens, eles também podem ter essas lesões, principalmente pacientes que são tabagistas, que tenham pancreatite crônica, que são pacientes com sobrepeso, pacientes com diabetes tipo 2 muito jovens e pacientes que têm algumas histórias de tumores pancreáticos familiares ou história de mutação genética do BRCA2. Uma vez você tendo essas suspeitas, tem que ser feitas as investigações com exames de sangue e exames de imagem. Pronto, aí. Muito obrigada pelas informações e você encontra mais no @clinicafactum, que é o Instagram do Dr. Nelson Liboni, sempre com a gente. Muito obrigada. E torcida, né, para que ele seja justamente desse nível inicial que só a cirurgia basta e que ele se recupere prontamente. Amém. Melhoras, Edu. Torcendo E muito, ele vai Edu. sentir o que a Preta Gil sente, né? Que é esse abraço de todo mundo, do Brasil, de todo, né? Porque